Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. E hoje, nesta tarde, eu venho trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma mensagem muito forte que vai abrir os seus olhos espirituais e você vai enxergar o quanto o inimigo tem se levantado, mas o quanto ele é um derrotado em nome de Jesus. Amém? Eu creio que ao final dessa mensagem você vai crescer muito espiritualmente e depois nós vamos fazer uma oração, nós vamos unir a nossa fé e Deus vai nos ouvir. Se você crê, você vai ficar comigo até o final e o poder do Espírito Santo vai vir sobre a sua vida e vai trabalhar a seu favor. E se você está passando por lutas hoje, essa mensagem vai tocar muito o teu coração. Amém? Vamos começar. Irmãos, todos nós, eu tenho certeza, por mais que a gente tenha fé, nós passamos por momentos ruins, momentos em que achamos que não vamos dar conta, que parece que Deus não está nos ouvindo. E isso tudo faz parte da vida cristã, porque Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições. E o próprio Cristo, quando ele estava na cruz, ele exclamou, ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Irmãos, naquele momento em que Jesus estava ali morrendo, sangrando em favor de nós, o Senhor realmente precisou virar as costas para ele. Porque Deus é santo e Deus não pode permanecer com quem não é santo. Deus é perfeito e apesar de Jesus também ser perfeito, Jesus carregou naquele momento da cruz os pecados de toda a humanidade. Todo o pecado de todas as pessoas veio sobre o corpo dele naquele momento. E é por isso que ele se tornou pecador e Deus, sendo santo, não podia ter contato com o pecador. E é por isso que o Senhor virou as costas para ele por um breve momento. Porque assim que Jesus morreu, ele ofereceu o sacrifício perfeito e Deus aceitou aquele sacrifício. Ou seja, Jesus assumiu cada falha que você comete, cada pecado, do passado, do presente e aqueles que você ainda vai cometer. E ele já cancelou toda dívida que era contrária a nós. Então a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o colocou à sua direita. E hoje Jesus está reinando sobre tudo. O seu nome é acima de todo nome. E a morte, o pecado e o diabo não puderam vencê-lo. Amém? E é exatamente naquele momento que Jesus morreu que a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado, foi partido de cima a baixo. E, irmãos, a partir dali tudo mudou. Uma nova aliança entre Deus e os homens foi firmada e agora todos nós que cremos em Jesus e o recebemos como Senhor e Salvador, nós podemos entrar na presença do Pai, mesmo nós sendo falhos e pecadores. Isso não é maravilhoso, irmãos? Eu mesmo que estou aqui falando para vocês, eu já estive no pecado, uma vida toda derrotada, escravizada pelo diabo, e Deus ele restaurou a minha vida, não por causa de mim, mas por causa do sacrifício que Jesus fez pela minha vida. E quando eu coloquei a minha fé em Jesus, os meus pecados foram perdoados. Eu arrependi dos meus pecados e Jesus simplesmente apagou a minha culpa. Ele rasgou a minha dívida, irmãos. E Ele quer fazer isso com vocês também. Então tudo começa quando você entrega a sua vida para Jesus. Porque a partir daí você nunca mais anda sozinho. O Espírito Santo vem habitar dentro de você para te capacitar a viver neste mundo, para te confortar, te encorajar, para te guiar a toda a verdade. Mas isso não impede você de passar por momentos difíceis, de tribulação, onde você pergunta, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor não fala comigo? Por que o Senhor não vem me visitar? Oh, meu querido irmão, você que está me ouvindo agora, você tem feito essas perguntas e Deus, Ele está com você. Esse é o momento onde a sua fé tem sido provada e você sairá desse deserto totalmente aprovado. Amém? Deus está com você nos momentos mais difíceis, nos momentos onde o inimigo parece que venceu, onde parece que as trevas tomaram todo lugar, todos os corações das pessoas, parece que você não enxerga uma luz, você não encontra uma pessoa de Deus sequer no seu caminho, mas Deus manda te dizer, eu estou com você, eu nunca vou abrir mão da sua vida, eu trabalho ainda que no silêncio, eu faço obras que você nem imagina e eu estou agindo em seu favor. Oh, meu irmão, você precisa crer nessa palavra, Deus não vai te abandonar, amém?
Uma pessoa na Bíblia que sempre acreditou nas promessas do Senhor foi o rei Davi. Muito antes dele se tornar rei de Israel, quando ele ainda era jovem, um jovem pastor de ovelhas, ele escreveu o Salmo 23. E ele disse algo interessante no versículo 4, que todos nós conhecemos. Ele disse assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Eu sei que todos nós conhecemos esse versículo, mas nós não sabemos exatamente o que Davi quis dizer. É que naquela época existia uma trilha muito perigosa entre Jerusalém e o Mar Morto, e que era chamada de Vale da Sombra da Morte. Nesse lugar, nessa trilha, os pastores precisavam andar lado a lado com as suas ovelhas, para que nenhuma caísse no abismo e morresse. E eu não sei se você sabe, mas as ovelhas são animais que enxergam muito mal, e um passo em falso que elas pudessem dar seria fatal naquela travessia tão difícil. E é exatamente assim que Deus age conosco, irmãos. Deus sabe que nós somos limitados e que nós não conseguimos enxergar as situações como Ele enxerga. Por isso Ele caminha lado a lado, Ele caminha ao nosso lado para nos proteger. Independente se esse vale que nós estamos atravessando é físico, emocional ou espiritual, não importa. Independente dessa tribulação que você está vivendo hoje, Deus Ele te traz o consolo e a provisão. E por mais que Ele permita que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor te enche de graça e Ele te capacita. Ele sempre te fortalece por meio de Jesus. Amém? Assim o diabo, o seu adversário, ele não pode fazer mal algum contra a sua vida. Mas para isso você tem que estar firme com Deus. Você precisa se firmar nos caminhos do Senhor e não dar espaço para o diabo. Irmãos, eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês. Eu estou assustado de ver a quantidade de pessoas que estão sendo oprimidas pelo diabo, ficando endemoniadas. Eu tenho aconselhado muitas vidas, muitos casais, e eu tenho ficado assustado no quanto o diabo tem pegado pesado ultimamente. O diabo tem se levantado com todas as forças, contra a família principalmente, porque ele sabe que está nos últimos dias, Jesus está voltando e o inimigo quer tragar, ele quer destruir o maior número de pessoas. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus e caminha com Ele, Jesus é o seu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar proteção, alegria, paz nesse momento tão difícil. Amém? Para isso você precisa continuar lutando, colocando a sua fé em Jesus. Assim como Davi, que sabia que o Senhor estaria ao seu lado nos momentos bons e nos dias difíceis. Então, meu irmão, eu creio que não é à toa que você chegou aqui hoje. Jesus tem um plano na tua vida. Ele quer mudar a tua história, te libertar, te abençoar, te promover, mas você precisa estar em obediência a Ele. E o diabo sabe quem pertence a Jesus e quem não pertence. O diabo sabe quem tem promessa de Deus e quem não tem. Por isso ele pega tão pesado contra a tua vida. Ele quer te tirar dos caminhos do Senhor, mas ele é um derrotado. E por isso ele coloca dúvidas na sua mente. Você tem achado que Deus se atrasou, que Deus não está na tua vida, que Deus se esqueceu de você. Mas isso não é verdade. Deus nunca saiu do seu lado. Nós é que nos esquecemos dele e escolhemos resolver tudo sozinhos do nosso jeito. Mas o Senhor continua ali, continua nos esperando, o momento em que nós vamos voltar o nosso coração para Ele. Assim como o pai daquele menino, aquele filho pródigo, que ele saiu de casa, gastou tudo que tinha, toda a sua herança, ele perdeu tudo, irmãos. Mas foi naquele momento em que ele se lembrou que na casa do Pai existe fartura, que na casa do Senhor existe provisão, alegria, festa, e foi aí que ele decidiu voltar. E quando ele estava caminhando, ainda preparando o seu discurso de como ele se apresentaria diante do seu pai novamente, mas o pai, quando viu de longe, Jesus disse que ele foi correndo e o abraçou, restaurou a sua vida, honrou aquele menino novamente e nem quis saber o que ele fez no passado, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta aquilo que a gente fez de errado, no qual a gente se arrependeu. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando você estiver atravessando o vale da sombra da morte, derrame o seu coração na presença do Senhor. Ele conhece a sua dor e Ele vai fazer o que for preciso para que você fique bem. Amém?
E agora eu quero orar pela sua vida, nós vamos pedir que Deus te abençoe poderosamente e eu quero pedir que você me acompanhe aqui também, não somente de manhã às 5 horas da manhã e à noite às 8 horas, mas também às 4 horas da tarde, que eu quero trazer uma mensagem e orar pela sua vida todos os dias, ok? Então vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e você vai se concentrar em Deus agora. É momento de você buscar a Deus de todo o teu coração e o Espírito Santo vai tocar na tua vida e vai te abençoar a partir de hoje. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta tarde, neste dia, para buscar a Tua presença, meu Pai. Quantas pessoas agora estão sofrendo, ó Deus, porque estão se sentindo sozinhas nessa batalha. Essa pessoa nem consegue acreditar mais que tudo pode dar certo para ela. Por isso eu te peço, ó Deus, faz um milagre, Senhor. Se for preciso, usa o teu servo, usa a tua serva, levanta alguém para abençoar essa pessoa, meu Pai. Mas se não tiver ninguém, Pai, que o Senhor, o teu Espírito Santo, possa confortar esta vida agora. Eu declaro uma palavra de bênção, de prosperidade, uma unção de alegria, uma unção de vitória, de conquista. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, meu irmão e minha irmã. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre você. E eu te peço, ó Pai, tira, Senhor, todo o peso agora, todo o peso espiritual contra a vida dessa pessoa. Essa pessoa que não tem sentido paz, não está conseguindo dormir, está sentindo o terror noturno que vem do inferno contra a vida dela. Mas, Senhor, cobre ela agora com o teu sangue, Jesus. Expulsa todo o mal. Eu expulso esse demônio da vida dessa pessoa, desta mulher, deste homem que estão atormentados por Satanás, com pensamentos suicidas, pensamentos de morte. Eu cancelo em nome de Jesus toda obra maligna contra essa pessoa. Eu repreendo toda obra de Satanás que foi lançado para destruir casamento, que foi lançado para destruir a empresa, destruir os sonhos. Em nome de Jesus, diabo, bate em retirada. Você não tem poder contra essa pessoa. Senhor Jesus, eu te peço, acampa os teus anjos ao redor deste homem e desta mulher. Ó Espírito Santo de Deus, venha renovar a fé dessa pessoa, que ela volte a acreditar em dias melhores. Senhor, esse crente que está morno, que está frio, aviva novamente, Senhor, a vida dessa pessoa. Antes essa pessoa tinha muitos planos, trabalhava na obra de Deus, mas agora está cansado, não tem forças. Espírito Santo de Deus, eu te peço, entra nesse lar, entra nessa casa, quebra o poder do diabo nessa família. E que o Senhor possa operar, Senhor, grandemente, que essa pessoa se sinta mais leve, que ela se sinta mais em paz, ó Deus, que o Senhor tire todo o peso espiritual, que este quarto seja abençoado, que essa pessoa consiga dormir bem, que ela tenha uma noite de paz, de descanso. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, tomem posse da promessa do Senhor. Deus está operando, irmãos. Vocês não têm ideia do quanto o mundo espiritual ele muda quando o seu coração se enche de fé. E fé no lugar certo, na pessoa certa. Fé em Jesus. Amém? Eu desejo que o Senhor te abençoe grandemente, poderosamente, e para isso eu peço que você compartilhe, envie para os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus. Eu creio, tem muita gente precisando de uma palavra assim, uma palavra de encorajamento, e nada melhor do que essa palavra vir da boca de Deus, que é a própria Bíblia. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente e eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço.